Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do Power Trends, o nosso canal exclusivo de conteúdo. Eu sou a Paty, sou Head de Marketing da Concert e hoje a gente vai apresentar o webinar O Desafio da Consciência Situacional nos Centros de Controle. Sabemos que hoje o ambiente de um centro de controle é bastante complexo e demanda dos operadores uma eficiência operacional. Mas como ser assertivo nesse ambiente com tantos sistemas, monitores, video walls, planilhas, documentos? E como manter o funcionamento do sistema elétrico com segurança, eficiência e menor custo? É o que Petrone Spire e Sirlene Magalhães irão discutir hoje nesse webinar. Petrônio, ele é certificado em PMP, é formado em Engenharia Elétrica e Eletrônica, Eletrônica e Telecomunicações na PUC Minas. É diretor de operação da Concert e possui uma experiência de mais de 30 anos em desenvolvimento de projetos envolvendo escada, sistemas críticos para a área de energia e projetos de P&D. É atualmente membro do I3E, do SIGRE e do Sim User Group. Sirlene é coordenadora de projetos na Concert, é cientista da computação pela Federal de Viçosa e mestre em ciência da computação pela UFMG. Trabalha há mais de 20 anos na empresa e é responsável pelo sistema Escada X-Omni e por diversos projetos de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Petróleo hoje fará um panorama sobre o cenário atual dos centros de controle e a necessidade da consciência situacional no apoio à tomada de decisão. Logo em seguida, Sirlene mostrará alguns exemplos da mudança de paradigma nos centros de controle. Antes de começarmos, uma orientação sobre as perguntas. No painel de cada um de vocês tem uma aba de perguntas que vocês podem mandar durante toda a apresentação. No final, a gente vai escolher algumas, vamos tentar responder o máximo possível, e as perguntas que não forem respondidas, a gente vai enviar depois uma resposta para todo mundo. Um bom webinar para todo mundo. Com você, Petrônio. Muito bem. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Quem puder está em casa, né? Mas com certeza o pessoal do centro de controle está lá ainda atuando, porque nós estamos numa atividade que é crítica, então tem de se manter operando. E esse sistema, né, além de crítico, é complexo e cada vez mais interconectado. Além de estarmos aí, né, hoje acontecendo também cada vez mais a geração distribuída, onde que torna o sistema também, em vez de ter um fluxo num sentido só, você tem fluxo de energia em mais de um sentido. E também temos aí a intermitência da geração distribuída, quer dizer, então fica tudo cada vez mais difícil de ser operado, além de que a sociedade exige cada vez mais confiabilidade, menor custo e ainda impõe restrições ambientais na nossa operação. Para isso, os centros de controle têm cada vez mais, né, se instrumentalizado, né, para atender isso ou exatamente com fiabilidade, mantendo o the lights on, a luz sempre acesa. A primeira vez que eu visitei um centro de operação, tem muitos anos, foi na década de 90, na Eletropaulo, atual Enel, onde eu olhava para as paredes, estavam cheios de desenhos pregados na parede, com avisos né, de pequenos stickers ali, mostrando o que aconteceu em determinado alimentador. Não tinha uma tela de computador. Fui lá para vender exatamente um sistema onde você poderia visualizar todos os esquemáticos numa tela que na época era uma tela de 19 polegadas, que era um custo, inclusive, muito alto. Então, foi o início dos sistemas e hoje a gente tem aí um centro de controle onde você tem 6 telas para um operador, mais o telão, mais diversos sistemas de meteorologia, sistemas de raio,
fora os SCADAs, né, os EMS, os ADMS, mas será que isso é a forma que a gente tem de realmente instrumentalizar o operador? Né? Se eu conseguir que, por exemplo, fazer uma aplicação de inteligência artificial que auxilie em um self-healing para o operador, eu vou pôr lá mais uma tela? Será que é isso que o operador está precisando? Não creio, né? Nós temos de pensar uma outra forma, porque hoje que você tem, o dado é adquirido e exibido por diferentes sistemas e fontes. Cada sistema novo é apenas acrescentado, né, normalmente. Dados não transformados e integrados de forma a atender a real necessidade do usuário. Quer dizer, não é feita uma avaliação da real necessidade do usuário, né? Apenas se coloca mais uma tela, em princípio para auxiliá-lo, mas às vezes até estamos interferindo na efetividade da operação. Então, o tomador de decisão, que é o operador, fica com a responsabilidade de fazer as conexões necessárias entre os diversos sistemas. É o modelo mental dele que vai conseguir relacionar aquela série de informações, seja de uma página de alarmes com dezenas de sóis, né, de sequenciamento de eventos, com o que está acontecendo no esquemático, com o que aconteceu o raio no sistema de raios, e isso fica, então, para ser formatado dentro da cabeça do operador. Por quê? Porque os projetos são dirigidos pela tecnologia e não ao contrário, como deveria ser. Né? A gente adaptar a tecnologia ao homem. Então, isso é uma falha, é uma coisa que nós temos de mudar, e é dentro desse aspecto que nós estamos falando em aumentar a consciência situacional, em realmente identificar as tarefas e dar as devidas ferramentas para o operador para uma determinada tarefa, e não jogar um monte de informação para ele. Mas esses conceitos nós vamos ver mais para frente. O que é certo é que devemos fazer uma interface nova. Isso também é certo. Mas, por trás, a principal questão é o sistema de gerenciamento de informação que seja, então, coerente e facilite se juntar todas as informações, seja com inteligência artificial ou não, né? Seja simplesmente com modelos determinísticos, para que realmente a informação necessária fique na mão do operador, do tomador de decisão. Então, a solução... Opa, saiu aqui, ó. Sirlene. A tela mudou para mim. A tela aqui sumiu para mim. Eu mudei aí, tá vendo? Já mudei a tela. Não? Não aparece para mim, mas eu acho que então, já aproveitando... Ainda não, Silene. Alguma coisa aconteceu na tela que não... Agora sim. Silene, o comando está com você, então eu vou eu acho que já pode entrar, né? O que a gente... Vamos terminar só nessa tela aqui. O que realmente a gente precisa de fazer? Antecipar e definir os riscos, aumentar a consciência situacional e facilitar, então, a procura pelo operador da solução. Eu vou deixar, então, a Silene agora vai entrar com os conceitos de consciência situacional e do GTDA também, de umas ferramentas que a gente tem usado, e apresentar uma proposta de hipervisão que concentre, então, essas informações num único local para o operador. Silene, pode assumir na próxima, Silene. Okay. Bom dia, pessoal. Inicialmente, muito obrigada a todos pela atenção, por estar dispensando esse tempo para estar aqui ouvindo essas propostas que a gente tem para colocar. Então, qual que é a base da solução, né? Como resolver este problema de tentar, né, ampliar a consciência situacional do operador ali dentro de um centro de controle, de forma a apoiá-lo na tomada de decisão? É desenvolver ali ferramentas que sejam eficazes, né, que permitam
ele, né, facilitar essa tomada de decisão crítica e até mesmo executar ações para eles que possam ser padronizadas e automatizadas. Então, alguns termos, a gente vê alguns termos aí grafados, né, e o mais importante, que é até o tema da apresentação, que é a consciência situacional, que é algo que a gente vai descrever. Mas o que é consciência situacional, né? Então, nesse contexto aqui, uma definição formal que foi postulada aí pela Endesley é que a consciência situacional é a percepção dos elementos no ambiente dentro de um volume de tempo e de espaço, a compreensão do significado desses elementos, né, e a projeção do seu status em um futuro próximo. É uma definição formal, mas a consciência situacional é algo que permeia o nosso dia a dia, a nossa rotina diária, né, que a gente, até mesmo por ser uma consciência situacional algo automático, a gente nem se dá conta, né? Então, uma situação, você está se dirigindo para o seu trabalho, como todo dia faz pela manhã, né, entra no seu carro e no caminho você se depara ali com um semáforo né, amarelo. Então, nesse instante, em questão aí de alguns poucos segundos, você avalia a rodovia, né, a via aí que vai ser o cruzamento, avalia se vem algum carro, se tem algum motoqueiro, se tem algum carro lá ameaçando a já avançar o sinal do lado dele. Você avalia se tem algum pedestre, criança, animal na calçada também distraído ou que está ameaçando a fazer a travessia antes do sinal se tornar verde para ele. Você avalia se tem alguma câmera, se tem algum carro vindo atrás de você com a velocidade maior ou não, você avalia se tem algum guarda de trânsito, você avalia se tem um sinal, uma câmera, né, de monitoramento ali do trânsito, algum semáforo, alguma radar, né? E rapidamente, em questão de pouquíssimos segundos, 2, 3 segundos, você é capaz de tomar a decisão de acelerar ou frear, já então antevendo, né, prevendo o que pode acontecer ali da sua tomada de decisão, se é uma tomada de decisão segura ou não. E como que você é capaz de fazer isso tão rapidamente? Você obtém essa capacidade em função da sua experiência, né? Quanto mais você se expõe a essa condição diariamente, mais rapidamente você vai ser capaz de perceber os sinais que realmente importam naquela condição e que te levam a uma tomada de decisão segura, né? Então, isso por quê? Porque você, à medida que vai adquirindo experiência, você desenvolve um modelo mental que ele te dá a capacidade de filtrar a informação relevante. Não te importa se tem ali uma placa de anúncio de um dentista, se tem uma árvore plantada na calçada ou não, se tem um prédio ou se é uma casa. Essas são informações que estão na cena, mas são irrelevantes. As informações relevantes, o seu modelo mental ele já está muito bem estabelecido. E é o que difere, por exemplo, de um motorista novato, que acabou de aprender a dirigir, tirar carteira. Então, ele, num cenário como esse, ele não tem a segurança da tomada de decisão e ele, na maior parte das vezes, se não em todas, ele vai optar por ter a ação de segurança e vai frear, né? Não vai acelerar ali para passar o sinal. Também, se ele for francês, ele vai frear, porque na França, sinal amarelo significa pare. Então, até mesmo a questão de cultura, ela interfere aí nesse cenário de consciência situacional. Entendido que um conceito que consciência situacional é algo, né, do nosso cotidiano, né? Ok, mas voltado para um centro de operação, como é que você trabalha isso? Para um centro de operação, com o objetivo de você trabalhar essa ampliação da consciência situacional ali do operador, ou facilitar a consciência situacional dele, na verdade, ela passa por um galgar de uma escada, né? E de onde você vai atingindo o objetivo de ter aquela reação rápida e segura ao final. Então, você começando de um nível 0, né?
que é aquele cenário ali, equivalente ao cenário do semáforo, você está num momento de inconsciência. Então, o primeiro momento, o que você tem que fazer? Você tem que identificar quais são os dados que estão disponíveis na cena e, dentro dos dados disponíveis, quais são os dados que realmente te importam, né? Então, dentro desse primeiro cenário, quais dados eu tenho? Ok, eu tenho o dado de sensor de giz, de sensores, eu tenho dado de giz, eu tenho dado meteorológico. Mas dentro de todo esse volume de dados que eu tenho aqui agora, quais são os dados? Para eu conseguir fazer uma projeção da situação, eu preciso saber quais dentro de todo esse volume, quais são os dados que efetivamente eu preciso. Uma vez que você consiga definir os dados que são necessários, ou seja, você monta um modelo de dados, aí sim você já começa a ser capaz de compreender a situação que você está em face a ela ali naquele momento, né? E uma vez que você compreenda, aí você consegue determinar o que isso significa, ter essa visualização analítica aí do momento, daquele momento, e então conseguir fazer uma projeção do que pode acontecer no futuro próximo e ter então uma tomada de decisão com análise crítica e segura do próximo passo. Esse galgar dessa escalada aí, desses níveis aí da consciência situacional, ela traz consigo, né, alguns aspectos associados. Então, para eu conseguir fazer isso, o primeiro ponto lá, né, que a gente vê que é um dos pontos mais importantes, são as fontes dos dados. Uma vez que eu tenho as fontes dos dados, né, como que eu modelo esses dados, como que eu integro e modelo esses dados. Acima de tudo, né, tem a questão aí da qualidade desses dados que eu estou utilizando aí na minha tomada de decisão. Dado também o cenário do centro de operação, o que realmente agrega valor ali para a operação, para o operador ali no dia a dia dele, que é onde você está definindo o caso de uso. Com base nesses casos de usos, né, você vai avaliar, então, técnicas avançadas de analytics, de forma que você consiga, seja capaz de realmente definir ferramentas de suporte à decisão que sejam efetivas. Esses aspectos, né, agora de uma forma mais detalhada, o que envolvem esses aspectos? Identificação das fontes de dados significa o quê? Entender, né, todas as características e a disponibilidade das diversas informações que estão ali dentro de um centro de operação, né? E aí, só com isso você vai conseguir ser capaz ali de definir quais aplicativos de analítica poderiam agregar maior valor ali para o dia a dia da operação. Uma vez que você tem identificado essas fontes de dados, né, você precisa fazer aquela aplicação do modelo de dado e a integração. Eu preciso adquirir esses dados, né, através de padrões bem estabelecidos, de uma forma padronizada e bem estabelecida, né, e aplicar modelos para poder extrair dali o que realmente, daquele conjunto todo de informação, quais são realmente os dados que interessam para a solução que eu quero endereçar. A questão da qualidade é um ponto crítico, como eu disse, porque se eu vou trabalhar ali em ferramentas de analíticas, né, dado ruim vai me levar a uma solução ruim, digamos assim, né? Não tem como eu construir uma solução que seja confiável com base em dados que não são confiáveis. Então, você precisa de garantir que os dados que você garantir que os dados que você está utilizando têm a qualidade necessária para a utilização, ou até mesmo implantar processos que garantam que esses dados estarão na qualidade que é necessária. A parte de esses dois últimos itens aqui estão relacionados, né? Porque primeiro, uma vez que eu preciso definir qual o caso de uso que eu quero endereçar, qual a demanda do operador que eu quero endereçar, e uma vez que eu tenho identificado a demanda, aí você tem que entender toda a teoria, né, que é subjacente aos algoritmos de analíticos que estão disponíveis aí, né, no estado da arte, entender como que eles podem ser utilizados, como que eles são, né, utilizados e como que eles poderiam ser utilizados, quais seriam as vantagens ou desvantagens de cada um deles, e aí sim
Só após essa análise que você vai ser capaz de definir qual é a melhor técnica de analítico de dados para poder atender aquele caso de uso que você definiu a priori que precisa de ser endereçado. Bom, como que você faz isso então, né? Partindo ali da ideia de que o dado é a base, né? O essencial é ter o dado, né? Então, primeira coisa que eu preciso de saber, que você precisa identificar quando você quer trabalhar a questão da consciência situacional no centro de operação, é entender quais são os requisitos de consciência situacional para aquele centro de operação. Então, esse entendimento desses requisitos passa, né, por aplicação de alguma metodologia, né, de levantamento de requisitos. Aqui a gente está exemplificando esse GDTA, né, que foi a metodologia que a gente aplicou para um caso específico que a gente está trabalhando em conjunto com a CEMIG. Que o GDTA é uma abordagem que ela é centrada no usuário, a abordagem de levantamento de requisitos aí, que ela é centrada no usuário. E ela já foi aplicada anteriormente em um caso equivalente para poder determinar quais seriam os requisitos de consciência situacional para ambientes de operação de transmissão e distribuição, para ambientes para a questão de forças armadas, operação aviação, enfim, em cenários críticos, ela já foi utilizada em vários desses ambientes críticos para poder ajudar nesse levantamento do requisito de consciência situacional. Um aspecto interessante dela é que ela faz uma análise cognitiva da tarefa, ou seja, ela parte do objetivo que o usuário precisa atender em um determinado domínio. Né? O que ele tem que tomar de decisão, né? E o que ele precisa de informação que é necessária, é essencial para ele naquele processo da tomada de decisão, e quais seriam as informações ideais que ele considera que seriam ideais para poder auxiliá-lo naquela tomada de decisão. É uma metodologia que é agnóstica de tecnologia, ela está interessada apenas nos requisitos das informações dinâmicas, não importa o conhecimento estático do sistema, pressupõe-se que esse conhecimento estático, esse operador, essa pessoa já possua, né? Que são essas informações dinâmicas que são o foco no momento ali da tomada de decisão de uma situação de anomalia. Né? E como que você faz para desenvolver um GDTA? Basicamente, você vai entrevistar, né, as pessoas, esses operadores mais experientes, para identificar, então, quais são os seus objetivos, as decisões que ele tem que tomar, quais as informações que ele precisa para essa tomada de decisão, e assim você consegue determinar esses requisitos de consciência situacional. Basicamente, né, o texto traduzido em palavras é isso, você tem um objetivo principal daquela função, né, no caso de um centro de operação, o objetivo do engenheiro ou do operador ele é equivalente, então um único GDTA é suficiente. Mas se você tem um objetivo principal que se desdobra em subobjetivos, né, que por sua vez, cada um desses subobjetivos ele tem um processo de tomada de decisão e um conjunto de informações ali associado. Então, um exemplo aqui para a tradução de um GDTA para um centro de operação, aí, no caso, distribuição, né? Qual que é o objetivo principal de um operador ali, ou de um engenheiro de operação? É manter o funcionamento do sistema elétrico com a segurança, com a eficiência e no menor custo operacional, ou manter as nossas luzes acesas. Então, no desempenho desse objetivo dele, o que ele precisa fazer para poder atender esse objetivo principal? Ele precisa monitorar o funcionamento do sistema elétrico, no caso de ocorrência de falhas, ele precisa identificar essas falhas e determinar a causa dessas falhas para que ele possa, então, determinar as ações de mitigação que são necessárias para solucionar essa falta, bem como garantir que essas ações de mitigação sejam executadas até que o problema seja resolvido.
Então, basicamente, a ação os objetivos do operador, né, o objetivo principal, que é manter a luz acesa, ele se desdobra em 3 objetivos subobjetivos. Do ponto de vista de monitoramento e funcionamento do sistema elétrico, é o trabalho ali, né, se não tem nenhuma falha ali que ele precise de atuar, que é um caráter emergencial, ele faz um trabalho de monitoramento, que é ele verifica se tem uma tensão fora do limite, executa algum comando para poder levar ou baixa tensão, ele liga ou desliga um banco de capacitor, ações que de uma forma geral elas vão melhorar o funcionamento do sistema elétrico ali né, naquele momento, né? Já do ponto de vista quando acontece uma falha, né, aí a coisa complica, o operador passa o aperto dele, por quê? Porque na hora que acontece essa falha, ali a gente está falando de inúmeras informações que ele precisa juntar, né? E aí de forma aí, né, manualmente, para responder essas perguntas, né? Primeiro, teve uma falha. Ok, a proteção atuou como deveria ter atuado? Isso é uma pergunta que ele tem que responder. E a segunda pergunta, o que pode ter causado essa falha? Então, para responder essas 2 perguntas, as informações que eles vão utilizar, elas advêm de diversos sistemas. Por exemplo, o alarme que está dentro do SCADA, o tipo de falha lá que está apontada por esse alarme, proteção que atuou, ele vai acessar o sistema de informação meteorológica para ver se tem chuva, ou se tem raios, o sistema de queimada para ver se tem alguma alerta de queimada ali, vai acionar um diagrama de operação para poder confirmar ali o funcionamento daquela subestação, ele vai olhar informações, vai ligar ou eventualmente receber alguma informação de campo, ele vai acessar registros de perturbação, tudo isso, além de agrupar, né, todos os alarmes para realmente conseguir responder essas 2 perguntas aí e identificar única e inequivocamente a falha que aconteceu e o que ocasionou a falha. Só respondendo essas perguntas aí é que ele consegue passar para a ação determinante dele de agir para resolver aquela falha dentro dos limites ali impostos pelos reguladores no menor tempo possível, de forma a manter ali a segurança e a eficiência ali do sistema elétrico em funcionamento. Então, para poder então definir qual ação de mitigação que ele vai realizar, ele precisa de responder essas 2 perguntas. Qual a melhor forma de resolver rapidamente, porque tempo é essencial aí na ação do operador, e, né, para garantir a solução efetiva da falta, ele tem que responder, né, se a falta foi resolvida, se ainda requer alguma ação adicional. Para isso, tem uma série de informações que ele utiliza também, e todas essas informações advindo cada um de um sistema diferente. Bom, então como que ele resolve, né, no meio uma falta, aquele cenário de uma falta, como que ele faz? Ele vai obter as informações todas aí a partir da observação direta dele, a partir de uma comunicação que ele recebe de campo, a partir de informações que sistemas, né, que estão ali dentro do centro de operação vão disponibilizar para ele, ele tem que inserir toda essa informação aí dentro daquele modelo mental dele e é onde é exigida uma eficiência aí de uma resposta, né? Bom, isso é como ele trabalha no cenário de hoje. E aqui vem a proposta, então, que a gente vem colocar no seminário, que é como ampliar essa consciência situacional. Então, hoje a gente falar em machine learning. O que é machine learning? São sistemas especialistas que são capazes de aprender, né, com os exemplos e reproduzir os resultados tão precisos quanto um operador ou uma pessoa que esteja executando, através de um autoaperfeiçoamento, né? Então, só pela definição, a gente consegue ver que um algoritmo, o que está por trás de um algoritmo de machine learning é exatamente uma replicação de um modelo mental que o operador ali ao longo de anos de experiência ele desenvolveu ali para conseguir fazer a filtragem ali do dado relevante e chegar à conclusão.
Então, quando você fala em apoio à tomada de decisão, você diretamente tem que trabalhar essa questão de como ajudar a trabalhar a questão do modelo mental ali do operador. Bom, e além disso, temos também que ter uma mudança de paradigma, porque hoje o operador ele trabalha ali num foco de monitoramento de alarme. Então, você tem ali ele está ali monitorando o alarme, quando aparece uma falta, ele tem que acessar ali inúmeros sistemas, cada sistema isoladamente, estão todos ali à frente dele, ok? Dentro daqueles monitores, daqueles 6, 7 monitores que estão à frente dele ali, documentos impressos, planilhas, ele tem que acessar toda aquela informação ali para conseguir, então, entender o que está acontecendo. E essa mudança de paradigma, ela tenta mudar esse foco do monitoramento de alarmes, né, dessa ação aí reativa a um alarme, para um foco de hipervisão, onde você vai trabalhar a conclusão de tarefas, né? O seu foco passa a ser a conclusão de tarefas. Então, o que vem a ser essa hipervisão que a gente está falando aqui? Bom, uma plataforma de hipervisão seria, o conceito dela é mais ou menos o que a gente está apresentando nessa interface, que é uma interface que ela ficaria ali para o operador vazia, né, até que algum evento que realmente mereça ali, demande a atenção do operador ocorra. Né? Então, nós temos a interface aqui, ela é delimitada por um timeline, onde você tem a questão do tempo, né, a informação de tempo lá da plataforma. Você tem um feed de eventos, onde esses eventos que requeiram a atenção do operador seriam informados no momento em que eles ocorrerem e demandarem essa atenção, e um dashboard onde você traria as informações relevantes associadas ao evento. Então, vamos passar um exemplo aqui. Por exemplo, monitoramento lá de previsão de chuva. Você tem um sistema meteorológico hoje que está lá fazendo, né, todo o trabalho de monitoramento de meteorologia, e quando acontece, os algoritmos ou as pessoas responsáveis, elas encontram ali uma previsão de chuva que seja relevante, eles enviam ali um SMS, mandam um e-mail, ou o sistema gera um alerta no sistema de meteorologia, mas esse operador ele só verá essa informação se ele acessar esse e-mail, ou esse SMS, ou esse sistema de monitoramento. Então, aqui a proposta é, esse sistema gerou a informação, ela é recebida pela plataforma, e então é gerado um evento aqui para ele, no feed de eventos, informando para ele nesse caso de uma previsão de chuva, seria uma notificação, mas você pode gerar também aqui alertas ou alarmes. A princípio aparece só a notificação, e aí o operador, ao clicar nessa notificação, ele pode ter acesso às informações adicionais, aqui como, por exemplo, acessar a própria aplicação aí da concessionária, onde ele tem as informações climatológicas que ele precisaria de consultar em frente a essa informação aí dessa previsão. Então, aqui, quando o operador aciona aquela informação que ele recebeu no feed, ele tem acesso às informações adicionais que são relevantes para aquele contexto daquele evento que foi reportado. Por exemplo, aqui um caso de um alerta de queimada, né? Então, vê que é diferente de uma previsão, é um alerta, seria de algo que está acontecendo agora e que merece uma atenção talvez um pouco mais focada do operador. Então, uma vez que ele acionasse aquele alerta, ele já poderia ver no mapa aqui, né, o traçado da linha e onde que esses focos de queimada estariam localizados. Então, ele já fica ciente de que tem algo, que pode acontecer alguma falta ali em função daquela queimada, e eventualmente até tomar alguma decisão, alguma ação ali preditiva, se fosse possível enviar alguma equipe para poder tentar conter a queimada, enfim. Outro caso, por exemplo, que a gente vê aqui é que o operador, a maior parte do tempo dele, né, ele vai trabalhar executando informações de intervenções programadas. Né, que a falta é algo que não se espera que aconteça. Então, a maior parte do tempo dele é trabalhar ali em intervenções programadas.
Ele chega de manhã, ele acessa o sistema que tem toda essa programação de manobras, ele obtém a informação do que ele está previsto para ele fazer naquele dia, mais ou menos o horário, toma alguma anotação, enfim. Então, aqui a proposta é que, uma vez que o operador faça o login no sistema, que ele possa, então, já receber todas as informações das intervenções que estão programadas para aquele dia. E aí acessar os detalhes, os detalhes associados com aquelas intervenções que estão programadas. Observem que na linha do tempo, a gente tem ali as bolinhas coloridas, que seriam, então, as informações dos momentos onde que você tem alguma notificação prevista ou aconteceu algum problema. Então, ela está sempre ali acessível. E ele, clicando ali naquela intervenção, ele pode ver esses detalhes. E mais ainda, a hora que chegar o momento da execução dessa manobra, dessa intervenção, ela volta para esse feed já como um alerta, que é algo que está na hora de você executar, e aí ele já pode iniciar essa intervenção programada aqui, e já acessar o sistema lá da origem, de onde que vem onde estão contidas as informações da programação de manobra, algum tipo de diário de bordo que tem que ser preenchido, enfim, qualquer outra informação que seja relevante para a ação, ela pode ser trazida aqui neste momento, onde a intervenção deve ser iniciada. Até agora são questões menos críticas, então nada de inteligência artificial aqui, nós só falamos aqui de integração entre sistemas. Agora a gente passa por um caso de uma falta, que é onde acontece um evento imprevisto ali no sistema elétrico. Então, como eu disse lá atrás, quando isso acontece, o operador ele tem que minerar diversas informações para poder responder lá a pergunta de as proteções atuaram corretamente e qual que foi a causa raiz daquela falta, porque só assim que ele consegue definir lá as ações de mitigação. Então aqui a gente tem um primeiro módulo de inteligência artificial, que a proposta dele é exatamente fazer nesse agrupamento desses eventos, quando na ocorrência da falta, ele faz esse agrupamento dos eventos, então submete a um modelo de inteligência artificial que vai trazer para ele, além dos eventos aqui agrupados, ele vai trazer para ele uma identificação ali da corretude ou suspeição da atuação das proteções ali que ocorreram. Então, você já traz para o operador, além do dado minerado, já uma ideia de que se aquelas proteções atuaram corretamente ou não. Então, nesse momento aqui, a gente tem, eu posso ter o meu algoritmo de inteligência artificial, pode ter acertado ou errado. Então, eu trago mais informações, posso trazer mais informações para o operador, como, por exemplo, aqui os alarmes e o SOI, onde ele pode confirmar que o dado que eu passei para ele como causa raiz ali está completo, não tem nenhuma informação faltante. E aí ele tem a opção de aceitar essa falta que eu indiquei para ele, ou seja, ele vai dizer, ok, seu módulo acertou, eu vou tratar, ou ele vai falar assim, não, essa falta aqui não está identificada corretamente. Em ambos os casos, ele está gerando um insumo aqui para eu retroalimentar o meu modelo de inteligência artificial para que ele aprenda ou melhore a sua acurácia aí na previsão. Então, supondo o cenário onde ele aceitou que aquela falta que eu sinalizei está correta, aí sim, eu trago para ele as demais informações que ele necessita neste momento. Então, que seriam, por exemplo, um registro da ocorrência, que é algo que ele tem que montar para sair em relatórios da concessionária. Eu posso trazer para ele aqui, por exemplo, a instrução de operação, de como ele deve proceder para poder resolver o problema que está sinalizado. Então, eu posso trazer aqui documentos, eu posso trazer aqui planos de manobras, que já, se a falta é bem estabelecida ali,
perdeu um transformador, você poderia já trazer ali o passo a passo, né, nessa manobra aí dos comandos que ele tem que executar para isolar aquele transformador. Você poderia trazer um to-do list para ele, ao invés de um documento. Você poderia trazer acesso aos comandos que ele precisa de executar. Tudo isso seria possível nesse momento. Na solução de uma falta, por exemplo, ele pode ter, normalmente ele tem que acionar a equipe de campo, então nesse momento eu poderia trazer para ele aqui já o acesso ao sistema onde ele tem as informações associadas com as equipes de campo. Faço para ele também a questão lá de um correlacionamento automático com descarga atmosférica, informação climatológica de chuva, então já trago para ele, olha, essa falta aí eu identifiquei que tem uma descarga atmosférica na proximidade da torre X, então já vou trazer todo o insumo que eu consigo buscar neste momento para poder auxiliá-lo aí nas ações de mitigação, né? Por exemplo, outra questão, eu posso trazer para ele aqui a informação de quais eram as cargas previstas, quais são as cargas que são previstas para os transformadores daquelas subestações ali que estão associadas ali na falta, para que ele faça as manobras sabendo, né, o que ele está manobrando. Aqui é mais um módulo de inteligência artificial, gente, essa parte da previsão de carga, na verdade a gente faz a previsão de variáveis do sistema elétrico de potência ali, corrente, tensão e carga. Então a gente faz a previsão, aqui eu consigo trazer para ele uma previsão do que seria a carga ali para aqueles próximos 24 horas ali. Então é um apoio à tomada de decisão dele. Se eu tivesse, por exemplo, um sistema de registro de oscilografia, poderia trazer as informações de oscilografia associadas com os equipamentos que operaram aqui. Enfim, aqui o céu é o limite, né? Quais são as informações relevantes para cada tipo de falta? Você definindo essa associação, neste momento você traz essa informação para ele condensada em uma única interface. E além disso, né, a outra proposta aqui, que é realmente não que o operador, que o usuário não tenha que acessar os diversos sistemas, fazendo ali o login nesses todos os sistemas e verificando essas interfaces a todo momento. Mas caso ele queira, né, acessar essas outras aplicações aí para, enfim, qualquer necessidade, ele poderia, a partir dessa própria interface, disparar a abertura desse outro sistema, né, para fazer a verificação dele aqui. Bom, os conceitos da plataforma de Hyper-V que a gente tinha para passar são esses, né? Então, a gente chega já na etapa de conclusões, onde fica claro aqui, na nossa visão, é claro que é necessário ter uma mudança de paradigma na operação, né, para o centro de controle, porque o operador ele passa por momentos de muito estresse, principalmente quando tem a ocorrência de falhas, né? E o estresse, por mais consciência, por melhor que seja o seu modelo mental, por mais experiência que você tem um dia que você não acordou muito bem, né? Fatores externos, você é um ser humano, e fatores externos afetam o seu foco, a sua responsividade ali frente a determinadas ações, né? Então, se você continuar trabalhando no paradigma atual, que você monitora os alarmes e tem que fazer toda essa coleta de informações, ela não é eficiente para o cenário crescente que o sistema elétrico hoje, que as concessionárias estão enfrentando. Então, é essencial que a gente busque ampliar ou auxiliar, né, a consciência situacional ali do operador frente a esses cenários aí, principalmente cenários das faltas ali. E para responder, né, essa questão da ampliação da consciência situacional, né, nessa quebra de paradigma, dado, como a gente viu, é o meio, né, a gente precisa dos dados lá integrados, né, através de uma interoperabilidade, ou seja, integração desses dados via um barramento de microserviços aí baseado em normas, por exemplo, a norma SIM, né? O caminho é esse, é integrar esses dados e o uso e aplicação de técnicas de inteligência artificial é a solução para que você consiga replicar e
melhorar as informações ainda de forma a auxiliar a tomada de decisão do operador. Então, aqui a gente conclui a apresentação, né? Volto aqui agora para o Petrônio, palavra para o Petrônio. Aqui só tem um slide a respeito aqui, vou falar rapidamente da Concert, né? A Concert, além de trabalhar com sistemas técnicos, um foco é utilities, né? Em onde que a gente trabalha normalmente com sistemas técnicos para auxiliar a eficiência operacional. A gente faz também proteção, automação e controle, desde greenfield até retrofits de subestações, mais focado, então, proteção, automação, medição e controle. Desenvolvimento de projetos de P&D de forma genérica, incluindo aí desenvolvimento de software, de hardware, de firmwares, e serviços de mão de obra especializada para fiscalização de obras de energia, comissionamento, colocado em operação, parametrização de relés, tudo isso aí está na parte de serviços e, logicamente, também todo o apoio aos serviços técnicos, sistemas técnicos das concessionárias, pelo grande conhecimento que a gente já tem aí de muitos anos trabalhando com sistemas próprios ou com sistemas de terceiros. Nós estamos envolvidos aí no fornecimento de energia de cerca de 40% dos brasileiros. A gente tem aí os nossos principais clientes, Enel, Cenig, Light, Taesa, e tem uma série, praticamente todas as concessionárias brasileiras. Além disso, a gente trabalha na área aeroespacial e de defesa, apoiando os 2 centros de lançamento brasileiros, o CLBI e o CLA principalmente. Pode passar, Sirlene? Aí entramos aí nas perguntas. Patrícia, vamos às perguntas. Coordena aí? Coordeno. Bom, primeiro a Sirlene recebeu um elogio aí. A Sirlene é um show de conhecimento e comunicação. E estão perguntando qual é o paralelo possível entre um software de aplicação de consciência situacional e um software de veículo autônomo. Essa pergunta é boa. Paralelo entre um software de consciência situacional e um veículo autônomo. O veículo autônomo ali, de uma certa forma, o que eles desenvolvem, até onde meu conhecimento aí tem, né? De um veículo autônomo, eles baseiam a inteligência artificial que está por trás dele aí é baseada exatamente tanto na questão da visualização ali, né, do ambiente. Então tem câmeras para todo lado ali, para poder, sensores, né, que vão determinar para eles ali presença dos obstáculos. Provavelmente também devem estar conectados em sistemas de trânsito para identificar ali a presença do semáforo. Talvez consiga identificar também pelo processamento de imagem, né? Mas acredito que é um treinamento, eu não sei como que eles fazem ali para poder treinar um veículo autônomo, mas tem tudo a ver, né? É replicar realmente a ação de um humano ali, né? Acho que uma diferença que a gente, a consciência situacional, na realidade, a gente está tentando dar ferramentas para o operador tomar a decisão, né? O veículo autônomo, pelo próprio nome, ele está tomando a decisão diretamente. Eu acho que até no futuro a gente pode falar que quando a gente tiver todas as ferramentas ali suficientes, treinadas, né? Treinadas, você vai também ter ali um ambiente autônomo, né? Digamos, um operador, um robô ali para operar. Mas isso eu acho que ainda é longe, né, na nossa visão aqui, de acontecer. Hoje, o foco é realmente dar ferramenta para o operador, né? E não realizar de forma autônoma as operações. Entre as informações que são utilizadas para ampliar a consciência situacional do operador, podem ser incluídas a disponibilização e localização e até a capacitação das equipes de campo? Esse como eu disse ali, né, no caso da falta, ali você pode trazer
qualquer informação que seja relevante. Um dos exemplos que foram colocados ali é exatamente essa questão das equipes de campo, porque normalmente o passo a passo ali, a instrução da operação para a solução da falta, ela implica em um acionamento da equipe de campo, e aí se essa equipe de campo tem que adentrar uma determinada subestação, pode exigir um determinado certificado da equipe ou experiência, então ele tem o acesso, na proposta da gente, é ele ter o acesso a esse sistema ali, onde ele consiga consultar essa informação, ou se esse sistema permitir, né, a gente já poderia acionar o sistema com um filtro que já traga para ele essas informações das equipes que estão aptas a atender aquela ocorrência que ele tem, o telefone, até mesmo ali a opção dele ligar para a equipe a partir dali, onde que o carro está localizado, todas as informações referentes à equipe, elas são previstas de serem apresentadas ali sim. Mas assim, eu acho que é bom deixar claro que, não sei se ficou claro quando eu disse, a gente não está propondo um redesenho ou refazer as aplicações que a concessionária já possui. A proposta ali, né, já é integrar essas aplicações através de uma interface única, trazendo a informação que é necessária no momento que ela é necessária. Então, por isso que eu disse, eu acesso a aplicação de controle de equipe de campo da própria concessionária. Foi nesse sentido que eu disse esse acesso da aplicação. Mas se tiver um caso, né, onde essa aplicação não exista, aí claro que você pode desenvolver dentro do contexto da própria plataforma ali, né, a obtenção dessa informação. E aí você vai Dar acessar... inteligência, né, aos dados, né, que eu acho que é Exatamente. fundamental, quer dizer, consolidar de tal forma que, em vez dele ficar lá monitorando série de alarmes, ele vai estar realmente recebendo uma tarefa para ser feita, né? Acho que é a grande diferença aí E isso é feito através de inteligência artificial, consolidando ali as informações que chegam de vários sistemas. Aqui duas perguntas similares. Qual é a maior dificuldade para conseguir criar esse ambiente Hypervision? E pela experiência da Concert, quais são os principais problemas que se encontram ao decidir implantar esse conceito e tecnologia no centro de operação? Aí volta num slide aí que a Sirlene mostrou, né? Que era o slide onde a gente tem lá fontes de dados, a gente tem a integração dos dados e a gente tem a qualidade dos dados. Normalmente a gente já tem nas concessionárias muitas fontes de dados. A gente passa então por um grande desafio, que são os silos dos dados, né? Isso está sempre fechado em alguns sistemas, então esse é um ponto muito desafiador, quer dizer, de quebrar os silos de dados nas concessionárias. Inclusive, para isso, até a gente desenvolveu internamente, é um produto da Concert, um framework de interoperabilidade baseado em SIM, em um barramento de serviços, microserviços. E outro grande desafio é a qualidade dos dados e validação deles. A gente tem visto que tem muitos dados, mas tem muitos dados também com baixa qualidade. Então, aí é um processamento para poder realmente eu acho que em qualquer aplicação de inteligência artificial, a gente gasta 80% do tempo validando os dados e 20% realmente fazendo algum algoritmo de inteligência artificial. E o que nós vimos também, que é um aspecto importante, é exatamente essa IHM, quer dizer, você conseguir mostrar de uma forma fácil tudo no mesmo ambiente, né? Que seria a ferramenta aí de suporte de decisão. Quer complementar, Sirlene? Não, eu acho que é isso mesmo. O que é mais importante é o dado e o que é mais complicado é o dado. Você conseguir identificar o dado e garantir a qualidade, integrar esses dados, ou seja, conseguir recuperar esse dado e conseguir trabalhar a qualidade dos dados, porque, como eu disse antes, dados com qualidades questionáveis, se você utilizar para treinar um algoritmo de inteligência artificial,
ele não vai te dar um resultado tão preciso, né? Então, esse realmente são, como o Petron disse, a maior parte do tempo que você vai gastar é exatamente na parte dos dados aqui, né? Trabalhando o dado ali, garantindo que ele tem a qualidade necessária, o padrão necessário para você conseguir treinar seus modelos de inteligência artificial. Quais as abordagens vocês utilizam para garantir a qualidade dos dados utilizados nos aplicativos de inteligência artificial? Bom, aqui a gente trabalha, na qualidade do dado aqui, o que a gente trabalha são algoritmos também de inteligência artificial que rodam aqui por trás, que eles vão traçar perfil do dado, né? Trabalham um perfil do dado, e aí ele consegue identificar, então, variação anormal naquele perfil, e com isso ele consegue trazer uma suspeição sobre aquele dado, né? Se ele está com um dado que tem alguma suspeição ou não. Então, é trabalhado também com base na aplicação de métodos aí de inteligência artificial aí que a gente trabalha essa questão de qualidade de dados. Algoritmos a gente tem alguns algoritmos, usamos regressão linear, regressão não linear, aplicações nesse sentido, para poder trabalhar e tentar montar o perfil do dado, né? E aí a variação fora do perfil, ela é colocada ali em suspeição. Eu acho que além disso, né, tem coisas mais básicas, né? Por exemplo, se você pega a topologia né, de uma rede, todo equipamento tem que estar ligado em alguma coisa. Né, você não pode ter um transformador voando, né? Então tem algumas coisas que são tratamentos mais básicos, mas também que validam o dado. Mas aí isso aí, caso a caso, vai se também executando algum tipo de tratamento do dado assim. Para uma concessionária real, quais seriam as exigências ou requisitos para iniciar uma aplicação? Máquina, software, treinamento de operadores, etc. O que a gente mostrou aqui... Pode falar, Petra. Não, é porque num contexto de hipervisão, né, de aumento da consciência situacional, é o que a Sirlene falou aí, né? A gente acha que a primeira abordagem do projeto, né, de um projeto desse aí, na realidade seria entender realmente qual é o GTDA, né? DTA, Goal Direct Task Analysis. É realmente saber quais são as suas tarefas, quais são as informações que precisam para realizar aquelas tarefas e, né, para a pessoa, para o operador tomar a decisão. Ali você vai identificar depois quais as fontes de dados que você precisa, quais os sistemas que vão integrar, qual equipamento que realmente vai mudar e etc. Quer dizer, mas eu, na minha visão, o Sirlene pode completar aí, fazer o trabalho realmente de identificação do que nós, no nosso caso, usamos essa metodologia aí do GDTA. O primeiro passo é o mapeamento das fontes de dados, né? Que é o que o Petron falou aí. Uma vez que você mapeou as fontes de dados e definiu seus casos de uso, aí a implantação é desenvolver, né, esses casos de uso para implantação. Sobre a pergunta aí da dificuldade da implantação para uma concessionária real, o que a gente apresentou aqui já nos exemplos, né, do que seria a plataforma de consciência situacional, como também a identificação das faltas, a questão da previsão de medições. Tudo isso é escopo de um projeto que a gente está desenvolvendo, então aquilo ali são insights do projeto real que a Concert está desenvolvendo em parceria com a CEMIG Distribuição, num projeto cujo objetivo dele é a construção, né, do que seria o COD do futuro, essa quebra de paradigma aí na operação. O centro de operação da CEMIG tem uma complexidade muito considerável, porque ele é o estado de Minas inteiro, ali na distribuição, então é um cenário de volume de informações, ele é muito grande. Então, esse é o que a gente está trabalhando aqui, é exatamente um projeto real para uma concessionária real. E é completamente factível, né? É um passo a passo, que você tem que começar lá no mapeamento de fonte de dados, né?
né, seguindo aqueles aspectos lá, delinear casos de uso, entender os algoritmos de inteligência artificial que melhor se aplicam ali, né, para aqueles casos de uso que você quer resolver, e partir para a implementação do que for necessário de ser implementado, né, em termos de algoritmos de inteligência artificial. Do ponto de vista de integração com sistemas pré-existentes, né, aí é a questão da cada concessionária, cada sistema, às vezes são sistemas que são desenvolvidos pela própria concessionária, aí você tem uma facilidade maior, são sistemas de terceira, e pode ser que tenha alguma necessidade de intervenção desses terceiros, mas de toda forma é um processo ali para você ter a plataforma Hyper-V que vai consolidar ali essa visão, né, do que é importante no momento que é importante, ela passa por todos esses aspectos aí, né? Então, vamos para uma última pergunta. Tem mais perguntas, só que aí a gente vai mandar as respostas ao longo dos próximos dias. Petrônio, faça uma correlação entre o Hypervision e os sistemas ADMS que hoje são oferecidos no mercado. Eu diria que não tem correlação, porque o ADMS, na realidade, a maior parte, né, são sistemas mais monolíticos, quer dizer, você está, na realidade, juntando tudo num fornecedor só, apesar de ter soluções que são com, né, vários sistemas, não é o normal o que está sendo oferecido. Quando um fornecedor fornece uma DMS, ele está agrupando tudo em um ponto só. O que a gente está fazendo aqui, ou nossa proposta, na realidade, é um barramento, né, de interoperabilidade, com vários sistemas sendo integrados. Nós não estamos mudando os sistemas, nós estamos conseguindo trazer os dados de cada sistema para poder botar uma camada de inteligência acima. Então, é bem diferente, porque normalmente a proposta de ADMS, apesar da gente achar que não precisa de ser feito dessa forma, tudo junto, né? É um combo ali que vem vários, escada, vem uma parte de gestão de work management e etc. Tá, a gente tem mais umas 4 perguntas, mas nosso tempo acabou. A Sirlene e o Petrônio vão responder todas elas e a gente vai mandar um documento ao longo dessa semana para vocês. A gente agradece a participação de todos. No próximo slide aí tá os contatos da Sirlene e do Petrônio. A gente está à disposição para conversar, entender melhor o problema de cada um de vocês e continuar essa conversa. Assim que acabar o webinar, vai ter uma pesquisa breve e a gente espera o feedback de vocês, porque é super importante. Amanhã vocês vão receber também a gravação do evento no e-mail. E a gente conta aí sempre com a participação de vocês, agradecemos a cada um que participou. No próximo slide aí, Sirlene, fica aqui o contato do LinkedIn da Concert para vocês continuarem acompanhando aí os nossos webinários e os nossos conteúdos. A gente agradece todo mundo e a gente vamos junto aí continuar promovendo a inovação e agilidade aí no mundo 4.0. Obrigada e bom dia para todo mundo.